Nessa live de hoje eu vou ensinar 7 passos muito práticos, minhas amoras, que vocês vão colocar em prática e vão ver a autoestima de vocês aumentar. E com a autoestima elevada, isso vai impulsionar o seu emagrecimento. Porque às vezes você acha que é o contrário, que você quer emagrecer para elevar sua autoestima. Sabia que pode ser o inverso? Sabia que você pode fazer algo que na prática aumente sua autoestima, mesmo que você ainda não esteja na sua melhor versão? Mesmo que você ainda esteja acima do peso, e isso vai impulsionar o seu emagrecimento. Fica na live de hoje, porque autoestima é uma das coisas mais importantes, porque é sobre você. Eu vou falar o que significa. Você precisa ter a autoestima elevada na sua vida, precisa, minha amor. Isso não é essa questão de vaidade. As pessoas acham que a autoestima está relacionada a se arrumar, a se vestir bem. Também pode estar relacionada a isso, mas não é só isso. E é questão de você viver melhor, sim. A autoestima tem a ver com isso, tá? Então fica até o final dessa live, ela vai ser muito importante para o seu processo de emagrecimento. Quem é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Quem tá no gravado, sabe que a gente só tem que esperar 5 minutinhos, então por isso que eu sempre faço essa introdução, para que todo mundo possa entrar. Você pode adiantar direto para o conteúdo, tá? E quem é nova, você vai aprender como emagrecer e nunca mais voltar a engordar. É possível. O emagrecimento definitivo, ele existe. E sem sofrimento, sem loucura. Aqui você aprende a tratar o que te fez engordar, que foi a sua cabeça. É a sua mente, é aqui que a gente tem que trabalhar. Então aqui você vai aprender a emagrecer a mente, o corpo vai emagrecer como consequência, sem loucura. Vai ser a construção da nova mulher. Você vai mudar como essência, isso é possível. Tá bom? Ó, meio seco em 4 dias, emagreci 3 quilos. Meu Deus, minhas lindas, que delícia, né? Eu tô recebendo todos os dias mensagem em relação ao seca e foi bom demais. E já estou pensando em algo melhor ainda, tá? Olha só, eliminei 5 quilos com seca em 4 dias. Meu Deus. Eu já estou pensando em algo melhor ainda, tá? Então aguardem, 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 que vai ser bom demais. Então vamos lá, vamos colocar aqui o título no Instagram. 7 passos para aumentar a autoestima e emagrecer. Lembrando que semanalmente vocês concorrem a um Pix de R$ 500 toda semana. Então, toda sexta-feira à tarde eu sorteio um Pix de R$ 500. O que você precisa fazer? Assistir as lives. Então, eu sorteio para te incentivar ainda mais a assistir as lives. Porque assistindo as lives você vai se transformar, vai emagrecer. Então, o que você precisa fazer? Assistir a live até o final, fazer um resumo num caderninho, num papel, tá? Preciso que você escreva um resumo da live. Bate uma foto e me envia. Tem que enviar no lugar certo. Onde? É no WhatsApp específico só para isso. No YouTube está na descrição do vídeo aqui embaixo o link para enviar o resumo da live. No Facebook, na descrição do vídeo aqui em cima. No Instagram tá na minha bio. Você tem que vir na minha página principal do Instagram. Olha aqui. Página principal, né? Na minha página aqui do Instagram. Tem os destaques, as bolinhas aqui, ó. Tem um escrito sorteio. Aperta aqui, assiste a explicação. E no segundo story você aperta aqui, ó. E se apertar aqui, já cai direto no WhatsApp, que é só para mandar o resumo. Você sempre tem 24 horas do horário da live para enviar. Então, para que quem assista no gravado também possa concorrer. Então, a live de hoje você tem até amanhã, 12h30, para enviar o resumo. Se você fazer isso com as 4 lives da semana, você, na sexta-feira à tarde, vai aparecer 4 vezes o seu nome na lista, então é mais chance de você ganhar, tá bom? Então, assista, esteja aqui. Então, minhas lindas, vamos lá, vamos falar sobre autoestima. Bora? Só pegar nossa aguinha e brindar a mais um dia, um recomeço, uma oportunidade de estar um passinho mais perto da sua melhor versão. Tchim, tchim, bora lá. Ai, que linda, ela botou Marilda da turma 20, simplesmente grata e encantada com o poder da mente treinada. Obrigada, Jé. Parece ser milagroso, né, minha linda? O que é termos uma mente que joga ao nosso favor, uma mente que impulsiona os nossos resultados. É encantador mesmo, minha linda. Que bom ter você aqui, tá bom? Vamos lá então, vamos lá. Estou assistindo ao vivo, tá mesmo, Maria? Agora é 12h35, terça-feira, 12h35. Que delícia. Então, amoras, hoje a gente vai falar sobre autoestima. Então, eu quero falar 7 passos práticos para aumentar a autoestima e isso impulsionar o seu emagrecimento. Porque tem muitas pessoas que me falam, né, Jé, como que eu vou ter autoestima? Como que eu vou me amar
se eu não gosto do que eu vejo no espelho? Dói ouvir isso, né? Dói pensar sobre isso e dói talvez você concordar com isso. Já como que eu vou me amar? Como que eu vou ter a minha autoestima elevada se eu não suporto nem me olhar no espelho? E é uma das coisas que vocês mais falam também quando eu pergunto assim, por que você quer emagrecer? A maioria responde, além de saúde geralmente é o top 1, mas a maioria também fala, é para elevar a minha autoestima, para aumentar o meu amor próprio, porque tá no chão. E isso realmente é essencial, estar bem com você mesma. Mas vocês sabiam que vocês não precisam e nem deveriam esperar emagrecer para que isso aconteça? Você não deve esperar emagrecer para sua autoestima elevar. Você já precisa se amar, você já precisa estar bem consigo mesma, você já precisa aprender a elevar a sua autoestima e isso vai fazer com que seu emagrecimento ocorra de uma forma mais leve, mais fácil. Então vamos entender como, mas como já para mim não tá batendo, parece que eu só vou ter autoestima elevada quando eu estiver na minha melhor versão. Não, olha só, vamos entender o que significa autoestima. Auto significa por si próprio, estima significa carinho, apreço, respeito, admiração. Tá? Olha só, você não tem que esperar emagrecer para começar a se amar, se admirar. Você não precisa esperar emagrecer para você ter carinho e respeito por você mesma. Entende que você precisa disso para viver? Respeito por você, carinho por você. Só que a autoestima, ela tá assim relacionada, amoras, com os seus comportamentos e com os seus desejos. Uma pessoa que tem o comportamento que leve a realizar os seus desejos, né? Isso faz com que essa pessoa acredite cada vez mais nela mesma, cada vez mais no seu potencial. Por exemplo, eu quero muito uma coisa e eu tenho um comportamento que está me levando a ter isso. Então tá, então isso faz eu acreditar em mim. Então isso faz eu me admirar. Isso faz eu ter mais confiança em mim mesma. Claro, isso faz eu ter mais respeito por mim. Porque olha só, você respeita. Você admira uma pessoa que te promete um monte de coisa e não cumpre nada? Você tem respeito por essa pessoa? Ou pior, tá? Uma pessoa que você vê que o comportamento dela faz que ela faça exatamente o contrário daquilo que ela te prometeu. Uma pessoa que ela te promete uma coisa de manhã e chega no final do dia, ela faz o oposto daquilo que ela jurou de pé junto que ia fazer por você. Você admira alguém assim? Você respeita alguém assim que só promete e nunca cumpre? Não, né? Não, óbvio que não. Essa pessoa, ela perde o respeito, né? Essa pessoa, você não consegue admirar alguém que ela só mente. Se ela fala assim, olha, fulana, eu vou passar na sua casa às 6 da tarde, tá? E ela não passa, ela não avisa, ela nem aparece. Já pensou? Como que você vai acreditar numa pessoa assim? E ela faz isso várias vezes no dia, várias vezes na semana. Então tá bom, então a gente já entendeu que a gente perde o respeito pela pessoa, né? A gente não acredita mais nela. Será que você não tá sendo essa pessoa com você mesma? Será que toda segunda-feira você promete que vai emagrecer? Que vai cuidar da alimentação? Que vai cuidar mais da sua saúde? E chega na sexta-feira você já chuta o balde e não cumpre a promessa. E não só que não cumpre, você come como se não houvesse amanhã. Você extrapola, não é só que assim, eu prometi que eu ia me cuidar mais. Mas você faz o oposto. Você se joga de cabeça na comida. Então percebe que você não está se admirando por conta disso também. Porque você promete para você mesma, agora vai, e passa 2 meses, foi pro lado oposto. Passa 2 meses, você até engordou um pouquinho mais. Então, isso destrói a sua autoestima. Porque você fala, eu não acredito mais em mim. Eu nem me admiro. Eu não tenho respeito por mim porque eu não cumpro. Percebe? Imagina se você tivesse um namorado que fizesse isso com você. Que te promete e não cumpre. Te promete e não cumpre. Te promete e não cumpre. Tudo que ele promete pra você, ele não cumpre. Eu tenho certeza que cada dia que passasse, você teria mais raiva dele. E não admiração, e não amor. Iria minando a admiração e o amor.
Entende? Então, os julgamentos que nós fazemos sobre nós mesmas é o que constrói a nossa autoestima, o nosso amor próprio. E a autoestima é um dos principais recursos para uma pessoa viver bem, para uma pessoa viver feliz. A autoestima determina até como você vai se relacionar com as outras pessoas, como que você vai encarar situações, como você vai se expor ou se esconder nas situações que exijam controle emocional. A autoestima é sobre isso também. Se você nem acredita em você, como que você vai chegar? Ai, como é que eu vou defender a minha ideia na frente de todo mundo se eu não acredito em mim mesma? Não, então você se esconde, você se diminui. Então você já entendeu que não vai conseguir amar uma pessoa que só te promete e não cumpre, né? Então como começar a cumprir? Como começar a cumprir aquilo que você promete? Primeiro, prometendo aquilo que você dá conta de cumprir, né? Porque a mesma coisa, a pessoa, você lembra lá, você tinha 18 aninhos. Ai, meu Deus, 18 aninhos, construindo a vida. Aí você conhece um rapaz de 18 aninhos, também construindo a vida. E aí ele chega e ele te promete. Como é que é? Fundos e mundos? Mundos e fundos? Como é que fala? Acho que é isso, né? Ele fala assim: olha só, a gente vai casar daqui 6 meses e eu vou comprar uma mansão pra você. Você vai, assim, eu vou te mimar. Você não vai precisar fazer nada, você não vai precisar trabalhar fora nem trabalhar em casa. Eu vou comprar 3 carros pra você. Aí você pergunta pra ele: sério? Então você é herdeiro? O que que é? Não, 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 eu nem trabalho ainda, mas eu te prometo que daqui 6 meses você vai viver uma vida de princesa. Você vai olhar pra ele e falar assim: ai, tá bom, né? Ó, mundos e fundos. Só se você ganhar na loteria em 6 meses. Então você já sabe que ele tá prometendo algo que ele não vai cumprir. O respeito já começa a se perder aí. A admiração já começa a se perder aí. Então a mesma coisa você, às vezes você promete pra você mesma: agora eu vou emagrecer. E agora eu nunca mais vou colocar um chocolate na minha boca. Agora eu vou ser assim, ó, 100%, porque pra mim é 8,80. E agora eu quero emagrecer, eu não vou escorregar, eu não vou errar, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais Você já tá prometendo coisa que você não dá conta de cumprir. E não é porque você é fraca. É porque, exatamente como no caso ali do rapaz, ele não tem como saltar daqui pra cá sem ter construído isso. Então, como assim que você quer sair de um nível, às vezes, de um sobrepeso, de uma obesidade e ser perfeita e nunca mais comer aquilo que a sua mente todo dia te convence que é o que você merece? Não, você não vai cumprir. E aí, quando você não cumpre, você se frustra com você mesma. Para de fazer promessa mirabolante. Promete uma coisinha que você dá conta de cumprir. Uma coisa pequena, porque é de pequenos passinhos que você vai construir. A mesma coisa esse cara que fala assim, ó, tem 18 anos, olha só, eu prometo que eu quero estar contigo para construir tudo. E assim, ó, talvez daqui 15 anos a gente vai ter isso, aquilo. Só que, por quê? Porque no primeiro ano a gente constrói isso, no segundo ano a gente constrói isso, no terceiro ano a gente constrói isso. E ele te mostra plausivelmente como de passinho em passinho, em 15 anos, vocês podem ter aquilo que ele prometeu. Ótimo! Aí você fala: bora, eu acredito em você e vamos fazer isso junto. Entende? E o amor? Como que se constrói? A gente tá falando de amor próprio também, né? De amor próprio também. Então, não sei se você é casada, se você tem namorado, mas vamos supor de novo, vamos imaginar que todas nós somos solteiras. E a gente tá conhecendo uma pessoa interessante. Gostei dessa pessoa. Quero conquistar. Quero conquistar esse cara. O que a gente faz para conquistar esse cara? A gente descobre o que ele gosta. A gente quer agradar. A gente dá atenção. A gente cuida. É ou não é? A gente prioriza tempo com ele. Por acaso você faz isso com você mesma? Você se dá atenção? Você se cuida? Você tira tempo para você? Para construir esse relacionamento com você mesma? Você tira nem que seja 1 hora por semana para fazer alguma coisa que você goste? Porque se você está querendo conquistar alguém, aí você fala: mas eu não tenho nem 1 hora por semana para você. Essa pessoa fala: tá, e você quer que a gente tenha algum relacionamento?
Se você não tem nenhuma hora por semana, pra mim, não, a gente não vai ter relacionamento. Então, como você não tem mais relacionamento com você mesma? Como que você quer se amar? Como que você quer se amar se você não tem isso? E olha só, tudo questão de prioridade. Todo mundo consegue tirar nem que seja 1 hora em 7 dias. Quantas horas tem 7 dias? Vou ter que fazer na calculadora, tá, amores? 24 vezes 7. 168 horas na semana. 168 horas. Você não pode tirar 1 hora pra você? Até porque quando acontece um imprevisto com alguém da sua família, você para tudo e vai e faz, não faz? Pois é, e você? E, amores, não é sobre coisa mirabolante não, tá? Eu lembro quando o Cadu, meu filho que tem 2 anos e meio, já tá um moço, meu Deus. Mas eu lembro quando ele nasceu, Jesus amado, porque eu tinha um bebê de 1 ano e 7 meses e um recém-nascido. Eu lembro de uma cena, um dia que eu tinha acordado 7 vezes de noite pra amamentar. Quando eu me olhei no espelho, quando eu acordei, né? Acordei 6 da manhã, já tinha acordado 7 vezes a noite toda. Meu cabelo, ele tava assim, ó. A olheira funda, 2 rodelas de leite vazando no pijama. Horrível, horrível. Assim, eu me olhei no espelho e falei, Jesus amado, quem é essa pessoa aqui? E aí eu poderia fazer isso todos os dias, tá? Eu poderia dormir mais meia horinha. Só que eu escolhia me arrumar. Porque aquele era o meu momento. Era o momento que eu botava um fone de ouvido. Eu gosto muito de ouvir podcast. Eu gosto. Eu botava o meu fone de ouvido. Me maquiava ouvindo um podcast. Era o meu momento. Era um momento que eu estava me agradando. Eu sei que eu estava caindo de sono. Só que eu sabia, tá, meia horinha iria ser bom? Iria, mas não ia resolver aquele momento de meses sem dormir. Não ia. Mas esse tempinho que eu tirava pra mim era o tempo que eu estava me reconquistando. Entende, amores? Até hoje, minhas lindas, eu trabalho de casa. Eu tenho rede de apoio. Eu posso organizar meu tempo. Eu acordo 5h20 da manhã todos os dias, porque eu gosto de acordar antes de todo mundo da casa. Para ter o meu momento. Porque senão depois o dia é assim, ó. O dia é assim, eu sei que eu não vou ter. Então, tudo questão de escolha e prioridade. E às vezes acontece de eu dormir muito tarde. Eu gosto de dormir cedo, óbvio, para ter pelo menos 7 horas de sono. É o que eu tento fazer. Só que tem vezes que eu vou botar despertar e só tem 6 horas de sono, às vezes 5 horas e 50. É exceção, óbvio. Mas mesmo assim eu falo, mas eu vou acordar porque eu sei que eu prefiro ter esse tempo comigo. Só que por quê, meus amores? Porque amor é dedicação, é construção. E a gente não se dedica tanto aos filhos. Se os nossos filhos acordarem 4h30 da manhã nos chamando, a gente vai. Por quê? Porque é dedicação. Amor é dedicação. Mas você não se dedica a você. Você não tá construindo isso com você mesma. E você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Porque se você não estiver bem, nada está bem. Se você não estiver bem, como que você vai transbordar o melhor para os seus? Então, quanto que você tem se dedicado a você? Quanto você cuida de você? Quanto você faz por você? Mesmo sem vontade no início. Por que mesmo sem vontade? Quando a gente quer conquistar alguém, volta lá para a historinha. A gente às vezes não acaba fazendo muitas coisas que a gente nem tava tão afim assim, mas mas eu quero tanto agradar o outro. Eu sei que, poxa, ele prefere ir nesse lugar hoje e eu tô afim de agradar ele, eu quero fazer a vontade dele. Você faz, você quer conquistar, você tá apaixonada, né? Você abre mão por amor. E assim a conquista vem, o amor é construído, então faça por você mesma, mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade. Porque o amor próprio vai ser construído. Começa a se cuidar. Olha aqui a Fabi falando, logo cedo eu já coloco meu batom, Jé. É também sobre isso. Começa a passar uma maquiagem. Jé, mas é que eu não gosto de muita coisa. Não precisa ser muita coisa. É que eu gosto. Eu sou perua. Sempre fui. Tá? Sempre gostei muito. Mas não precisa ser tanto assim. Às vezes no final de semana que eu não tô afim de, né, fazer, claro, eu passo sombra aqui pra vocês, né, amores? Eu faço meu delinear gatinho, isso aqui pro meu trabalho. Mas final de semana, em 5 minutos,
Eu passo um protetor solar com cor, que já, né, já fica ali uniformezinho, só um blushzinho, um rímelzinho, às vezes eu passo um rímel marrom, só pra não ficar tão pesado, mas dá aquela levantada no olhar, e um batom ou um gloss. Amor, sério, não dá 3 minutos isso. Não dá 3 minutos. E é final de semana. Às vezes não vai aparecer ninguém aqui em casa, eu não vou fazer nenhum story. Mas é pra mim. É por mim. E aqui, ó, perfume. Perfume, é você se sentir cheirosa. É você se sentir bem. Faça isso, faça a unha. Você mesma. Se não tem tempo de ir no salão ou se o salão tá caro, você mesma. Eu fui manicure por 3 anos. Eu fazia minhas unhas a vida toda. Agora que eu faço assim em gel, aí eu vou na manicure. Coloca uma roupa decente. Não uma roupa rasgada pra ficar em casa. Como que você vai se conquistar assim? Se aparecesse a pessoa que você tá querendo conquistar na sua casa com a roupa de andar em casa, você não ia sair correndo pra se arrumar? Amora, mas é você. Você tem que se olhar no espelho e se amar. Entende? E as minhas alunas que aprendem muito isso, né? Quantas vezes postam no grupo? Toda linda, maquiada, de batom, arrumada. Adivinha onde eu vou? Fazer comida. Lavar louça. Lindas. Arrumadas. Porque é amor próprio, é construção diária. Olha só que bom, como eu precisava dessa live. Nossa, que coisa boa, minha amor. Poxa, você sabe que eu vivo comprando brusinha da Shein. Tem brusinha lá, bonita, arrumada, de 20 reais, 30 reais. Faz umas comprinhas assim, pra ser roupa bonita pra andar em casa. Mas não precisa ser a roupa de, sei lá quantos reais, 200 reais. Mas, poxa, não precisa ser roupa da camisa de time do seu marido furada. Entende? E que tá falando que não gosta de maquiagem? Tudo bem. Só que não precisa andar com essa roupa assim, desse jeito que eu falei, com o cabelo tudo errado, sem pentear o cabelo, sem arrumar o cabelo. E outra, já, mas é porque é muito corrido, eu tenho que ficar de cabelo preso. Mas faz um coque bonito, aquele coque de rica. Sabe, lambidinho assim, ó, dividindo no meio. Ou um rabo de cavalo bem alto, assim, bem bonito. Mas é sobre isso, é sobre a pessoa que você está querendo conquistar te encontrar daquele jeito. Porque toda vez que você se olha no espelho, essa é a pessoa que você precisa querer conquistar. Entende? Olha, Glíria, minha filha fala de manhã, mas colocou batom essa hora? E eu digo, claro, é pra mim mesma. E principalmente, minha linda, isso é só pra começar, né? Cumpra as promessas que você faz pra você mesma. Não, ou ficar de pijama, né? De pijama não, amores. De pijama não. Pode ter um domingo da preguiça, a família toda já vai fazer o momento do pijama, porque a preguicinha, beleza, é um contexto. Fazer uma cabana na quarto das crianças, beleza, é um contexto. Mas não é sobre isso que a gente tá falando. É sobre isso. Tá? Cumpra as promessas que você faz pra você mesmo. E pra isso, de novo, você precisa começar a aprender a fazer pequenas promessas. Porque as pessoas não dão o valor para o pequeno. Acha que tem que ser coisas mirabolantes de um dia para o outro e não. É um pequeno passo por dia com consistência. As pessoas não dão o devido valor para o pequeno bem feito. Tem que ser aos poucos. E a cada promessa cumprida, você vai confiando mais em você mesma. Você vai vendo que você é capaz. Você vai começar a se admirar por ser uma pessoa confiável. E agora, depois dessa introdução, porque a introdução era muito importante, eu vou falar dos 7 passos que vão te ajudar nessa construção da autoestima. Mas é bem provável que eu vou ter que dividir essa live em 2, tá? Só que essa introdução era muito importante. Você tem que entender que a autoestima é como você se enxerga. É o tanto que você é útil também. E você ver a sua utilidade nas pequenas coisas. Quantas mulheres não dão valor
para aquilo que fazem em casa, que é uma das coisas mais importantes, e não dão valor. Você é tão útil e você não consegue ver isso. E aí você não se acha útil e você deixa de fazer mais coisas que você poderia fazer. Porque sentir útil é uma das coisas que mais aumenta a autoestima também. Vou falar o passo zero, tá? Então você ver a utilidade que você tem na sua casa, na vida das pessoas da sua casa, na sua comunidade, onde quer que seja. E Jé, eu não sou útil em nada, então comece a ser. O que você pode fazer para agregar? Porque isso também aumenta a autoestima. Vamos então para o primeiro passo? Acabei de fazer minha primeira refeição, sem trigo. Tá continuando, né, minha linda? Tá repetindo, igual a gente conversou na quinta-feira. Tá repetindo. Parabéns, parabéns. Verdade, hoje sou outra mulher após a Jé, 8 quilos a menos e uma tonelada de quilo emocional. Oh, maravilhosa. Vamos pro primeiro passo, então? Quantas falando essa live é pra mim? Então, eu espero que você esteja anotando. Primeiro passo. Elimine a culpa. Primeiro passo para a construção de qualquer autoestima é você eliminar a culpa. Um dos principais motivos para uma baixa autoestima é aquele sentimento de culpa constante. Lembra da sirene que eu já falei para vocês. Mas quem é nova por aqui, né, não assistiu ainda todas as lives, até porque são muitas. A culpa, ela existe por um motivo, é óbvio. Senão não teria esse sentimento aqui dentro. Todos os nossos sentimentos, minhas lindas, foram dados por Deus. Eles têm um motivo. Só que deveria ser um motivo para você agir e mudar. E não para você se afundar nele. Então a sirene, ela é muito importante. Se você está num lugar onde toca sirene, é um sinal de que você tem que vazar. Que você tem que se mover. Que você tem que mudar dali. Né? Então a sirene, ela toca, você agradece por ela ter tocado e sai. Você se move, você se mexe. Agora imagina uma sirene dentro da sua casa, berrando 24 horas por dia. Você iria enlouquecer. E não ia nem conseguir fazer o que você tem que fazer. Certo? A culpa é isso. A culpa, ela é uma sirene, é um alerta. Apareceu, que bom que ela apareceu. Um sinal meu que eu não gostei do que eu fiz. Pronto, é um alerta, é um sinal, é um... Ei, se mexe, muda a rota, sai daí. É um alerta. Agora, se você pega essa culpa e alimenta essa culpa, ela fica gritando dentro da sua cabeça e você não consegue nem agir. Você não consegue nem fazer mais nada, você fica parada, porque você enlouquece com aquilo. Então é essa sirene que você precisa desligar. Então, você sente culpa o tempo todo, seja por você não estar fazendo algo que você deveria fazer, seja por você ter feito alguma coisa errada, e você fica com essa sirene ligada e você está paralisada. A culpa te paralisou. Você entra num buraco para ficar se martirizando e não aprende nada com isso. Você pega um chicote de palavras aqui, ó, e fica falando coisas horrorosas para você mesmo. Então, quando você desliga essa sirene, tá bom, entendi que isso não foi legal, desliga. Vamos tirar aqui a sirene, tá? Agora deixa eu olhar para aquilo que não foi legal, aprender com o erro e me mexer e fazer diferente. Porque a culpa tira essa oportunidade, te paralisa. Você não consegue sair do lugar que está pegando fogo. Então você tem que analisar os seus erros e saber que ali tem uma oportunidade de mudança. Ela tá ali para você mudar. Então o que eu não gostei? O que eu não tenho que fazer? O que eu não quero fazer de novo? Então elimina a culpa da sua vida. A partir de agora, quando a culpa vier, ela dói, eu sei. Ela vem, ela chega. Você fecha o olho e fala, tá, deixa eu desligar a sirene. Tá bom. Deixa eu esperar. O que eu fiz que não foi bom? O que eu fiz que não foi legal? Anota. Tem um diário de emoções. A minha mente acabou de me convencer que eu merecia pedir uma pizza porque eu tava cansada, estressada e era tudo que eu merecia, era tudo que ia me fazer feliz hoje. E eu pedi a pizza.
E eu comi metade da pizza sozinha e eu tô agora passando mal. Refluxo, azia, mal consigo deitar pra dormir. Daí vem aquela culpa. Fala, ô, desliga a sirene. Tá bom, peraí. O que me convenceu a comer? A minha mente me falou que eu estava muito cansada e eu merecia comer a pizza. Agora que eu já comi, o que que eu ganhei de merecimento? Azia, refluxo, vontade de vomitar, não tô conseguindo nem deitar pra dormir. Você tem a oportunidade de ver. Então tá, o que que eu vou fazer diferente da próxima vez? Na próxima vez que eu chegar em casa cansada, estressada e minha mente me convencer que eu mereço comer pra descansar, eu vou lembrar que eu passei muito mal e que eu mereço um banho quente. Assistir um filminho relaxante, botar uma música, ver um podcast, botar um karaokê pra cantar, fazer alguma coisa que eu realmente goste, é isso que eu mereço. Entende? E você só vai ter essa oportunidade quando você eliminar a culpa. E isso constrói a sua autoestima. Por quê? Porque a culpa, ela destrói a sua autoestima. Ela faz você se sentir um lixo. Você já falou isso pra você, tenho certeza. Como que você vai admirar uma pessoa que se sente um lixo? Não dá. Ô, Paula, minha linda, não vou ler alto aqui porque é muito forte isso. Eu sinto muito pelo que você passou e que Deus te dê toda a força do mundo. Acho que você já saiu disso, né? Já conseguiu. Você falou, a Gé me salvou. Não, foi Deus que te salvou. Talvez através de mim, mas glória a Deus, minha linda. Continua, você é muito forte. Viu? Muito forte. Segundo passo, meus amores. Não se compara com os outros. O mundo que a gente vive, ele é sustentado pela competitividade, não é? Parece que é isso. Quem faz mais, quem faz primeiro, quem tem mais, quem. Inconscientemente, muitas vezes, você acaba pensando que o seu próprio sucesso só vai ser alcançado quando você superar o sucesso do outro. Parece que é uma competição. No emagrecimento eu vejo muito isso. Tem a Mora que fala, ai, mas a fulana emagreceu 4 quilos no SEC em 4 dias e eu emagreci só 1, eu tô arrasada. Tá, e aí? É uma competição onde se ela chegar primeiro ela ganha e você perde? Aí você desiste, aí você é perdedora? Pra que isso? Pra quê? É como se a pessoa conseguisse mais do que você, pra você é o fim, então. Como o fato de uma ter conseguido emagrecer e você ainda não, então você tem que decretar fracasso, perda, desistência e você tem que continuar acima do peso. Isso não é um jogo, isso não é uma competição. É a sua vida. Todas vocês podem ser vitoriosas, mas enquanto você ficar comparando o seu resultado com a da outra e ficar triste porque a outra conseguiu mais do que você, o que isso vai te levar a desistir? A única pessoa que você deve se comparar é com você mesma de ontem, porque daí é justo. É a sua vida, com a sua correria, com as suas questões, com a sua idade, com. É você com você mesmo. Aí é uma comparação justa. Você não sabe a vida da outra Mora, você não sabe as escolhas que ela faz. Você não sabe. Aí o seu resultado ele fica menor porque o outro foi maior. Para com isso. Para de se comparar com os outros. Aprende a admirar quem está conseguindo algo que você ainda não está conseguindo. Aprende a admirar. Olha para essa pessoa e fala assim: nossa, se ela consegue, eu também consigo. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E enquanto você fica se comparando, fala assim: ai, mas aqui pra ela é fácil, né? Imagina. Ela não tem filho, eu tenho. Ah, não, mas aqui pra ela é fácil, né? Olha a idade dela, olha a minha. Não, não, mas é porque pra ela é mais fácil, olha só. Ela tem dinheiro infinito, então pra ela é mais fácil, eu não tenho. Não, não, mas olha só, eu tenho hipotireoidismo, ela não tem. Então você fica tirando todo o mérito da outra pessoa. E pra justificar que ela só conseguiu porque ela é ela. E como você ela não é ela, então você não vai conseguir. Amor, o que que isso tá fazendo bem pra você? O que que isso tá fazendo bem pra sua autoestima? Agora, se a cada dia você vai dando
pequenos passos rumo ao seu objetivo e olha pra você de ontem e fala: opa, hoje eu tô melhor. Ai, que coisa boa. Aí você vai se orgulhando. Aí no outro dia, tô melhor do que ontem. Ai, que bom. Isso vai construindo a sua autoestima. Isso vai construindo a admiração por você mesma. Você lembra, eu estou no caminho, eu estou fazendo, eu estou vencendo. Faz sentido, amoras? Vocês estão entendendo isso? O quanto já te fez mal essa comparação? O quanto já te fez mal se colocar num lugar de vítima? Para com isso, assume o protagonismo da tua vida. Porque ninguém vai poder fazer por você, minha linda. Ninguém. Marilda Júlia, minha linda, você está com um problema técnico, eu acho, na super aula, né? Ou no planner, alguma coisa? Minha linda, a gente tem um suporte técnico só para isso. Elas vão te ajudar na hora, tá? No YouTube, eu sempre deixo na descrição do vídeo aqui embaixo o WhatsApp do suporte. Se você não achar, minha linda, no meu Instagram é super fácil de achar. Olha só. Sabe a página principal aqui do meu Instagram? Jéssica Pense Leve? Tá vendo aqui? Olha aqui um destaque de WhatsApp. É um WhatsApp mesmo. Olha aqui. Você aperta aqui, tem que apertar aqui e apertar de novo aqui no link, ó. Vai cair direto na conversa do WhatsApp do suporte, tá bom? Ali as meninas ajudam, você passa o e-mail de compra, tudo bonitinho, tá bom? Ninguém pode ficar sem suporte aqui. É que no meio da live eu não consigo ajudar. Vamos pro terceiro? Dá tempo ainda? Dá tempo a gente falar terceiro passo. Daí amanhã a gente deixa os próximos 4, né? Então, o primeiro passo, eliminar a culpa. Entendeu, né? Ela vai aparecer sempre, tá? É uma sirene. Você desliga ela e aprende com o que aconteceu. Não se compara mais com os outros, mas se compara sim com você de ontem. Então, que todo dia você tenha em mente ser 1% melhor do que ontem, todos os dias. Olha a construção. Terceiro passo, não generaliza as suas experiências. O que isso significa? Não é porque você fracassou no passado que necessariamente você vai fracassar de novo. Não é porque você já começou a ter um erro no passado que você vai errar de novo. Ah, já porque assim eu já errei tanto no emagrecimento, eu nunca consigo, eu só fracasso. E você fica trazendo o seu passado, trazendo essa experiência para o seu presente. Para com isso. Todo dia você tem a capacidade de escrever uma nova história. É uma folha totalmente em branco no momento que você abre os seus olhos de manhã e começa um novo dia, é uma folha em branco. Só que por quê? A cada nova história você insiste em antes ficar folheando as folhas passadas para relembrar todas as suas falhas, frustrações, erros. Ah, tá, então deixa eu construir a minha história de hoje baseada nisso. É porque eu nunca consegui, gente. É porque para mim sempre foi muito difícil. Você tá pegando o seu passado para construir a sua história baseada nisso. O que tá te ajudando? Para de ficar reforçando o quanto você não consegue. Você precisa trocar primeiro essa crença e esse padrão de fala. A palavra tem poder. Quanto você fica falando eu não consigo, porque para mim é mais difícil, porque eu sou muito fraca, porque eu desisto de tudo que eu faço? Você está declarando isso. Olha só, essa frase virou uma chave dentro de mim. Minha linda, quando isso acontece, você tem que anotar. Por isso que eu falo, o caderninho de lives, fazer o resumo de live. Sim, é para vocês poderem concorrer a um Pix de R$ 500 por semana, isso é maravilhoso. Só que isso só uma ganha, cada uma que anota reforça muito mais o aprendizado. E quando vira chaves na nossa mente, isso é muito importante. A gente tem que pegar isso, a gente tem que ficar pensando nisso durante o dia. Sabe? Pensando sobre isso, é importante. Eu, inclusive, estou pensando hoje numa coisa que eu vou até dividir com vocês daqui a pouco, só deixa eu terminar esse terceiro passo. Eu estou pensando muito nisso. E eu vou anotar depois, porque foi no dentista, já vou contar para vocês. Mas olha só, então muda o padrão de fala. Muda o seu padrão de fala. Você precisa falar para você, eu consigo sim, porque hoje vai ser diferente, hoje é uma nova história. Não importa o que tenha acontecido, hoje eu vou conseguir. Ó, como eu faço para ver as lives gravadas. Olha só, minhas lindas, eu
Em abril vai fazer 6 anos que eu faço 4 lives por semana sem parar. Então, calcula a quantidade de live que eu já fiz. E tá tudo salvo. Então, no YouTube tá sempre que a Jéssica Pense Leve. Tem lá na ordem de data. No Instagram fica tudo aqui no feed. E olha como é fácil de achar. As minhas lives eu começo sempre com um papelzinho assim, ó. Porque esse papelzinho tem o título das lives. Então, você vai descendo aqui, ó. E vai vendo os conteúdos, as lives. Amora, são milhares de lives. Milhares de lives, tá? Então assistam, estou ali pra vocês. Então olha só, pra eu falar pra vocês que vai ser um fechamento legal até sobre isso que eu fiquei pensando hoje, né? E que eu quero que vocês pensem sobre isso também, mas que pra ver que tem a ver com a autoestima também. E amanhã a gente faz parte 2 pra falar os outros 4 passos, tá? Mas olha só que interessante. Eu fui no dentista hoje, ia demorar, fazer limpeza, aquela coisa que tem que ir de vez em quando, né? Uma vez no ano, pelo menos. Uma vez a cada 6 meses, né? Dentistas de plantão. E ia demorar. Daí é muito legal que esse dentista que eu vou, eles botam uma TV e perguntam, quer assistir um clipe, quer assistir alguma coisa? E eu peço pra assistir um podcast. Eu sou dessas, né? Daí ele até falou assim, que bom se todos os pacientes que viessem botassem um podcast, que daí a gente também ia aprender muito, né? A cada atendimento. E até ele falou assim, vamos botar um podcast aí que eu vi esses dias, muito legal, botou. Tava aparecendo ali uma psicóloga, muito legal, e que tava falando sobre isso, né? Sobre se priorizar. Sobre você ser a primeira pessoa da sua vida. E eu sei que para mulheres isso é muito difícil. Que as mulheres geralmente priorizam todo mundo, menos elas mesmas. Elas sempre ficam por último lugar, né? E só que o que ela falou? O que foi importante? Olha só, meus amores. Pegou em mim, eu tenho certeza que vai pegar em vocês também. Ela tava contando que ela perdeu a irmã dela. A irmã dela faleceu, muito amiga. Isso há uns 6 meses atrás, recente. E que foi devastador. Devastador. Né? Eu tenho irmã, eu posso imaginar essa dor. E só que ela sempre foi muito assim, de entender que a vida continua, né? Mas quando acontece com a pessoa é diferente. E ela disse que ali, ela estava lá no velório, né? Consolando todo mundo, consolando a própria mãe, que perdeu a filha, né? E quando terminou tudo, tarde da noite, que eles precisavam ir para casa só descansar um pouquinho, que no outro dia seria o enterro, né? O marido dela falou, amor, vamos pra casa, né? Daí ela olhou assim, como assim vamos pra casa? A gente vai deixar ela ali? Tipo, a irmã, né? Daí ele, sim. A gente precisa ir pra casa descansar, amanhã é o enterro. E daí ali ela entendeu assim, a vida de todo mundo continua, a vida dela acabou. A vida dela acabou. Mas a vida de todo mundo tem que continuar, né? Mesmo que com dor, mesmo com saudade, mas a vida vai continuar. Então, a vida da irmã era imprescindível somente para a irmã. Ali acabou. Acabou para ela, mas para todo mundo continua. De novo, é óbvio que com saudade, mas a vida vai continuar. Talvez daqui a um tempo, o marido dela vai casar de novo. Claro que a saudade vai ficar, mas a vida tem que continuar. Então, se a minha vida só é imprescindível pra mim, olha só, a minha vida, ela só é imprescindível pra mim. Tanto que eu já tive essa conversa com meu marido. Eu falei, amor, se um dia, se eu for primeiro, e principalmente com os meninos novos, o que eu mais quero é que você case com a mulher mais maravilhosa desse mundo pra ser a melhor mãe pros meus filhos. Ai, já que horror! O quê? Eu prefiro que eles fiquem sem mãe a vida inteira? Não. Não. Óbvio que não. Eu sei que dói, mas a vida tem que continuar. Então, a minha vida, ela é imprescindível pra mim, só pra mim. Então, por que eu não estou priorizando a minha vida enquanto eu tenho vida? Se quando a minha vida acabar, vai acabar só pra mim. Vocês estão... Amor, é que eu tô com isso ainda na cabeça, tá? Eu saí do dentista pensando nisso, eu saí do dentista mandando áudio pro meu marido falando sobre isso, eu tô aqui assim, ó, pensando sobre isso. Se a minha vida é imprescindível só pra mim, eu tenho que viver em vida. Eu tenho que ser a melhor pra mim mesma em vida. Porque isso é o que eu sempre falei pra vocês, minhas lindas. Quando eu me priorizo, se priorizar não quer dizer, já então eu não vou pensar em ninguém, que egoísmo, não. Me priorizar é pensar em mim primeiro, porque tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto. E quando eu me priorizo, eu sou uma melhor mulher, uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor filha. Porque eu tô me priorizando, então eu vou ser melhor.
Dói pensar nisso, mas é verdade. Então, amora, se você não puder tirar 30 minutos na semana pra você, quem vai fazer por você? Ó, que forte, vivi isso há 2 meses. É muito forte, meu amor, é muito forte. E aí eu tava até pensando, né? Olha, é porque eu fiquei pensando, tá? E vocês agora vão. Ó, a gente vai fazer terapia aqui. Porque eu tô assim, ó. Eu não sou a mãe é insubstituível, mãe é insubstituível. Porém, como eu falei pra vocês, se acontecesse alguma coisa comigo, eu queria que meus filhos tivessem uma mãe. Então ela pode me substituir? Vocês concordam? Não adianta se isso é legal, se não é, se dói, não, é o que é, tá? Tá. Filho é substituível? Não. Você pode ter 10 filhos. Nenhum vai substituir o outro. Filho é insubstituível. Eu não posso nem imaginar. Quer dizer, eu perdi no ventre, né? Eu tive um aborto de gêmeos, mas estava na minha barriga. E já foi devastador. Então eu não posso nem imaginar a dor de perder um filho. A criança, ela pensa em quem primeiro? Nela. A criança é um exemplo de que ela, se ela puder, ela vai ser a primeiro lugar, o segundo, o terceiro, se ela puder, ela primeiro em tudo, se ela puder, é só a vontade dela, a criança, ela se coloca no pedestal, né? A criança é assim. Ela se coloca em primeiro lugar, ela fala, não, é eu primeiro, é a minha vontade primeiro. É óbvio que a gente não pode fazer todas as vontades dos filhos, mas a questão, eu tava pensando sobre isso. E a mulher se coloca em último lugar. A mulher se coloca em último lugar. Já parou pra pensar, meu amor? Então isso tem a ver com autoestima. Como que você vai se amar se você tá em último lugar na sua vida? Então vamos colocar isso em prática, de se priorizar. Vamos colocar isso em prática, amor. Vocês estão aqui também com a cabeça explodindo junto comigo, né? Já compartilho esse podcast. Foi do Joel J, daquela psicóloga Andréia. Como é que é? Deixa eu botar aqui, peraí. Eu vou achar. Alguém falou aqui, enquanto eu tava falando, eu vi que alguém colocou aqui o nome dela, tá? Que viram. Joel J. Andréia Fernandes, acho que é isso. Deixa eu ver se... Eu nem terminei de assistir, tá? Oh, meu Deus, peraí. Não, não é Andréia Fernandes, não é. Peraí que eu vou achar. Andréa Vermonte, tá? Joel J. Andréa Vermonte. Nem terminei de assistir ainda. Enquanto eu tava no dentista. Tá bom? Acho que a gente precisa às vezes parar de falar e pensar um pouco sobre as palavras, né? A Amora falou, Jéssica, estou assistindo sua live deprimida em todos os sentidos, estou me arrastando para viver. Minha linda, procura ajuda, meu amor. Procura ajuda, você precisa ser cuidada. Você precisa ser cuidada por um profissional. Isso não é besteira, é sério. E quando tá assim, eu sei que às vezes a gente nem quer melhorar, né? Ai, é isso, e me deixa aqui, só me deixa aqui. Mas, Amora, tem uma vida tão linda te esperando. Mas você precisa de ajuda, e isso é maravilhoso, porque nós precisamos ser cuidados, nós precisamos cuidar uns dos outros. Procura ajuda, minha linda, tá? Esteja aqui, também estou aqui para te ajudar. Mas procure ajuda, tem uma vida linda te esperando, e que bom que você tá aqui. Tá se arrastando, mas não desistiu. Enquanto há vida, há esperança, e tem muita esperança. Tá? Então, amores, é isso. Reflitam sobre essa live de hoje. Espero que vocês tenham anotado. Amanhã tem parte 2. Se possível, assiste de novo a live. Vai pausando, vai anotando.
Porque você precisa construir essa autoestima. Muitas pessoas que dependem de você precisam do seu amor próprio lá no alto, da sua autoestima lá no alto, de você apaixonada por você. As pessoas que você mais ama, que você mais se dedicam, precisam de você por inteira. Então se prioriza. Faz isso por você. Tá bom? Eu espero vocês amanhã, 12h30. Caderninho de lives, resumo para concorrer a um Pix de R$500. Se você acabou de chegar, a live vai ficar salva, assiste o início, que eu expliquei como que você concorre. Live de segunda, quinta, 12h30, 12:30. Sempre estou aqui com vocês. Tá bom? Beijo enorme. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau!